Marco Antônio Feliciano. Em 1968, o falecido Roberto Alvarenga, que trabalhou por mais de 40 anos no Fluminense, onde era supervisor, foi a Santos e trouxe, para testes nas Laranjeiras, 5 garotos que escolheu entre os 22 que participaram de uma partida entre Santos e Portuguesa Santista. Dentre eles, 3 ficaram: Everaldo, Didi e Marco Antônio. No ano seguinte, Marco Antônio já era titular do Fluminense. Nasceu um lateral esquerdo já pronto, que defendia, atacava e cruzava como ninguém. Não há como negar genialidade a um jogador que, aos 19 anos, é titular e campeão brasileiro pelo Fluminense e tricampeão do mundo no México em 1970 pela seleção brasileira. Nada mais restaria conquistar. Marco Antônio ainda foi à Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, onde ficou na reserva de Marinho Chagas, mesmo porque o técnico era Zagallo, que, por coincidência, parecia não gostar de jogadores do Fluminense. Marco Antônio começou titular na Copa de 70 e foi para a reserva para dar lugar ao gaúcho Everaldo, vontade de Zagallo. Pela seleção brasileira, fez 52 jogos com 35 vitórias, sendo campeão da Copa Roca de 71 e 76, Taça Independência de 72 e no ano de 76 foi campeão do bicentenário da Independência dos Estados Unidos, da Taça Rio Branco, Taça Oswaldo Cruz e Taça Atlântico. Marco também foi campeão carioca pelo Fluminense em 1969, 71, 73 e 75. Da Taça Guanabara de 69, 71 e 75. Fez 329 jogos pelo Fluminense, sendo o 18º jogador que mais atuou pelo clube. Em 1977, foi para o Vasco da Gama, onde foi campeão carioca daquele ano. Dali passou pelo Botafogo, Bangu e retornou ao Botafogo, onde encerrou a carreira em 1984. Como ex-jogador, atuou como técnico de equipes pequenas e também como empresário de jogadores. Vive hoje no Rio de Janeiro, feliz ao lado de sua família, como acabou de nos dizer. Marco Antônio, com 329 jogos, você sendo o 18º jogador que mais envergou a camisa do Fluminense, isso te dá orgulho? Eu me sinto muito orgulhoso porque o momento do futebol antigamente, nós tínhamos que ter bastante preparo físico, como no momento hoje. E eu não tinha esse negócio de dodói, de colocar tamanco, de dizer que estava machucado para não jogar. As partidas que eu militei, que eu joguei, foram partidas que eu estava bem condicionado e, na nossa época, quem saísse perdia a vaga. Quando e como você chegou ao Fluminense? Eu cheguei ao Fluminense em 68, para jogar no infantil do Fluminense. No mesmo ano tinha o juvenil, na nossa época não tinha os juniores. Então, em seguida, passei para o time de cima, passei para o Fluminense time de cima com 17 anos de idade. E, graças a Deus, me dei bem no Fluminense. Quem é que descobriu você lá na Portuguesa Santista, em Santos? Quem me descobriu em Santos foi Roberto Alvarenga, a quem eu devo muito, hoje falecido, e Carlos Alberto Torres, que me apontou e Roberto foi me buscar. Qual o melhor time que você jogou no Fluminense? O melhor time que eu joguei no Fluminense é um time, até para mim, da história, foi o time de 69, que jogava com Samarone, Flávio, Lula, era o Wilton, Flávio, Samarone e Lula. Lá atrás nós tínhamos Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, nosso goleiro Félix. Meu campo de Didi Denilson. Esse foi o melhor time que eu joguei. Quem foi seu melhor técnico no seu tempo de Fluminense? O meu melhor treinador foi o seu Telê. Telê, para mim, foi o melhor treinador, amigo e muito inteligente. Para mim, eu taxo como o melhor treinador para mim. O ano de 1970 deve ter sido inesquecível para você. Com apenas 19 anos, você foi campeão do mundo na Copa do México e também foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Como é que você se lembra dessa época? Primeiramente, me lembro, Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu saí do Brasil titular e perdi a posição no México. Perdi pelo seguinte, porque eu apoiava muito, era jogador de ir muito à frente e na necessidade do nosso treinador Zagallo,
tinha que ter um lateral mais marcador. E jogou Everaldo. Agora jogou com todos os méritos. O importante é que nós fomos campeões do mundo, tricampeão do mundo. Você jogou ao lado e também jogou contra craques como Tostão, Pelé, Jairzinho, grandes craques internacionais. Quem foi o atacante mais difícil que você encontrou para marcar? O atacante mais difícil que eu encontrei, esse atacante estava na seleção e não pôde jogar. Era Rogério. Rogério, para mim, era o melhor ponta direita que tinha no Brasil. E, inclusive, o Jairzinho não seria titular em 70. Quem seria o titular em 70, camisa 7, seria o nosso Rogério. Quem é, ainda até hoje, o seu grande amigo da época de jogador de futebol? Eu tenho dois grandes amigos no futebol, no futebol que eu digo na seleção. Clodoaldo e Disseu Lopes. Esses são os dois melhores amigos que eu tenho. No Fluminense, Paulo César Lima, Paulo César Caju. É meu compadre e meu amigo. O futebol profissional fez a sua independência financeira? O futebol profissional na nossa época não deu para fazer independência financeira. Eu não milito, não tenho problema nenhum na vida, mas eu ganho mais hoje do que ganhava antes. Então, não deu para fazer independência financeira jogando futebol com o dinheiro que nós ganhávamos antigamente. Como e onde você vive hoje? Como é que é a sua família? Hoje vivo em Jacarepaguá, moro em Jacarepaguá, No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e a minha família é tranquila. Todo mundo estava em Santos, eu trouxe todo mundo para o Rio de Janeiro, porque, no caso, o chefe da torcida, o chefe da casa não era meu pai, o chefe de casa sou eu. Então eu preferi trazê-los todos para o Rio de Janeiro, onde estão morando até hoje. E são felizes? Graças a Deus, todo mundo feliz. Marco, você tem alguma decepção com o futebol? Não tenho. Agradeço tudo que eu tenho ao futebol e que eu vou conseguir mais ainda e não tenho decepção nenhuma. Nem mesmo em ter sido reserva na Copa de 70. Tudo que Deus me deu, eu agradeço e acho que foi de grande valia. Você se sente prestigiado e amado pela torcida do Fluminense? Eu gosto muito da torcida do Fluminense, gosto muito e me sinto sim prestigiado. E eles lembram do nosso time, da nossa época, e eu devo tudo que eu tenho, não só ao Clube Fluminense, e sim à torcida também. Marco, muito obrigado. Saudações tricolores. Obrigado, até a próxima oportunidade. Saudações tricolores.